Quando o Porto Digital estava perto de fazer 10 anos, 2009 por aí, nós rodamos um modelo desenvolvido pela IASP, chamado Strategygram, e esse modelo traça um panorama de posicionamento de cada parque tecnológico. Isso não estabelece uma hierarquia de valor, se é melhor ou pior, simplesmente um retrato do que é cada parque tecnológico com base em um conjunto grande de parâmetros. Um deles era a idade média das empresas. E aí foi uma descoberta muito forte para a gente, saber que o Porto Digital se diferenciava de outros por, digamos assim, pela longevidade das empresas. A gente tinha empresas, na época, com idade média de 10,4 anos, 10,6 anos, uma coisa assim. Então a gente se deu conta de que estava envelhecendo. Estava envelhecendo, por um lado, até como consequência dos acertos do Porto Digital em criar um ambiente que seja muito propício às empresas, um ambiente que seja favorável à prosperidade das empresas. E aí, imediatamente, a gente reagiu com o propósito de remoçar as empresas aqui do Porto Digital. E a maneira mais interessante de fazer isso é, obviamente, criando novas empresas. E a criação de novas empresas, naquela ocasião, se dava fundamentalmente através das incubadoras. Então, nós criamos a nossa incubadora chamada CAIS, que é a incubadora voltada para empresas de desenvolvimento de software e serviço de tecnologia de informação. Isso era 2009. A nossa ideia, então, era gerar novos empreendimentos, novos duplamente, novos por serem novos e novos de gente nova e empresas novas, que a gente pudesse, então, equilibrar essa madurez que a gente tinha naquela ocasião. Posteriormente, explode nesse mesmo momento uma outra estratégia de abordagem dessa cena do que hoje se chama de startups, que são as aceleradoras de negócios, junto também com os espaços de coworking e, mais recentemente, junto com os makerspaces. Então, houve nesses últimos 5, 6 anos uma transformação interessante do ponto de vista das plataformas de geração de novos negócios. E realmente o Porto Digital tem um compromisso muito forte com a geração de novos negócios, porque sendo um ambiente de empreendedorismo e de inovação, a idade conta. E conta nos dois sentidos. A madurez das empresas é importante, porque significa você gerar negócios com outra escala, negócios mais estáveis e tal. E você precisa da juventude das empresas para você usar mais, para você correr mais risco, para você inovar mais. Então as empresas, esse paradoxo é comum no dia a dia das empresas. Quanto mais maduras sejam elas, mais, digamos, elas carregam o peso dos compromissos, das responsabilidades, eu diria até da serenidade natural das pessoas e das organizações mais maduras. De maneira que esse espírito mais livre, mais criativo, mais ousado, de maiores apostas e de maiores riscos, está mais associado à jovialidade das empresas e das pessoas também. De maneira que criar essa plataforma, esse ecossistema, digamos assim, de fomento às startups, vem sendo nos últimos anos uma grande prioridade nossa aqui no Porto Digital. E aí nós criamos, em primeiro lugar, em 2009, a incubadora CAIS, que é a incubadora voltada para empresas de software. Depois criamos a incubadora do Porto Mídia. Depois criamos a aceleradora Jump. Depois criamos o espaço de coworking, junto com a aceleradora. Estamos criando, agora na Universidade Federal, um coworking dentro do Centro de Informática, ou seja, é um ponto de presença do Porto Digital dentro do Centro de Informática, que é o nosso principal alimentador de novos negócios, quer dizer, uma parcela substancial dos jovens empreendedores do Porto Digital vem do Centro de Informática. Então, essa presença física, esse espaço de coworking do Porto Digital, numa parceria com o Centro de Informática, aí à frente, o professor André, o professor Cristiano, o professor Geber, são pessoas que compreendem a importância dessa interação. É importante para que a gente possa azeitar ainda mais essa máquina. E uma série de outros programas que a gente vem criando, sempre no sentido de aprimorar e dar mais robustez a esse ecossistema. A gente tem pelo menos 2 programas novos, lançados agora há poucos meses,
que endereçam o esforço de qualificação das startups. O primeiro é uma espécie de uma imersão interna, que é o Mind the Biz. É um programa de qualificação de novos negócios. Mas funciona mais ou menos assim, você tem uma excelente ideia, você tem um protótipo, mas é muito verde ainda, para você se apresentar para uma incubadora ou para uma aceleradora, e obviamente muito mais verde ainda você o é para se apresentar para o mercado. Então a gente faz uma imersão aqui e por 10 semanas a gente procura elevar o nível de qualificação desses novos negócios. E aí cabe a cada empreendedor decidir que caminho vai seguir. Pode aplicar para uma incubadora, pode aplicar para uma aceleradora, pode simplesmente ir para o mercado. Ele é livre para fazer isso. O outro programa é o Deep Dive, que consiste numa imersão fora do país, nos centros de negócios mais sofisticados. Na nossa área, sem dúvida, é o Vale do Silício, e estamos já com a seleção sendo concluída das 6 primeiras empresas que irão ao Vale do Silício. A viagem está marcada para o dia 8 de janeiro. Portanto, 6 empresas que têm, aí sim, um grau de maturidade maior, irão, embora sejam startups também, na sua grande maioria, mas elas têm um nível de qualificação de negócio maior, o empreendedor é mais desenvolvido, o seu modelo de negócio é mais robusto, o seu produto já se revela muito mais escalável do que os demais, que ficam no outro programa, o Mind the Biz. De sorte que no dia 8 de janeiro, as 6 primeiras empresas nossas vão para o Silicon Valley para um programa de imersão de 8 semanas, portanto 2 meses, em que em uma aceleradora chamada Rocket Space, numa parceria com a Apex Brasil, que lá tem uma unidade de negócio, esses empreendimentos sofrerão uma remodelação grande em função de uma metodologia de melhoramento dos negócios, construída essa metodologia, inclusive com consultores lá dos Estados Unidos, de São Francisco e da região ali do Silicon Valley, com o propósito de a gente ter a cada 6 meses uma nova leva de empreendedores que daqui vão para lá e voltam muito mais qualificados, muito mais, digamos assim, aculturados nesses modelos de negócio e que possam replicar aqui junto às demais startups que aqui estão, nas aceleradoras, nas incubadoras e nos espaços de coworking e nos outros espaços que não são necessariamente esses, mas que eles possam trazer esses valores, para que eles possam trazer esse modo como os americanos da Califórnia fazem novos negócios empreendedores. Isso é para a gente um diferencial muito grande, porque não se trata aqui de estar, vamos copiar o que os americanos fazem. Tem algumas coisas que a gente tem que copiar mesmo, porque eles são muito bons nisso. E se tem uma coisa em que o mundo está habituado a ver nos últimos 30 anos, é a excelência dos negócios na área de tecnologia de informação feitos na Califórnia. Então, vamos aprender no ambiente de maior sofisticação de negócios, como é que eles encaram a modelagem dos seus negócios, como é que eles enfrentam o mercado, como é que eles concorrem, como é que eles financiam os seus negócios, como é que eles pivotam os seus negócios, como é que eles acessam novos mercados, qual é a leitura que eles têm do risco, os níveis de risco, as formas distintas de financiar essas atividades. Então, esse conjunto de iniciativas, Renato, forma para a gente hoje um ecossistema muito, aqui no Porto Digital, muito, eu diria, complexo e sofisticado de suporte às startups.